Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Prece da paz interior. Acalma minha alma, Senhor, que se confrange em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que insistentes batem à porta dos meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito, e assim, somente assim, com teu amor, alicerçando minha vida, é que poderei vencer, hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiramente, rendendo graças ao Pai, pedimos humildemente para que Ele possa nos potencializar, para conseguirmos elevar o nosso pensamento, a nossa frequência, para estarmos envoltos em Tua presença, Pai. Pelo decurso de Seus enviados, os Espíritos superiores, unidos e em conjunto, nos colocamos à disposição para sermos instrumentos de Tua vontade, que possamos ser úteis no estudo e aprendizado do Evangelho que hoje nos coloca. Pai, somos ainda muito pequeninos, mas desejosos de buscarmos o nosso melhoramento e nossa reforma íntima. Pela vossa misericórdia, te suplicamos auxílio para transmutarmos as pesadas energias que ainda nos prendem a este mundo de ilusão. Te pedimos forças para lutarmos contra as nossas imperfeições, humildade para enxergar os nossos erros e coragem para corrigi-los, e que aproveitemos as oportunidades que nos concede no presente para sanarmos o mal que fizemos no passado. Pela vossa bênção, de nos ter possibilitado o exercício diário do Teu reino em nós, somos desejosos de nos unificar a Ti, pois já nos ensinastes que Tu está em nós e em tudo se manifesta. Assim, nesse estado de espírito, nós saudamos a Trindade superior, Pai, Filho, Espírito incriado, e pedimos permissão para saudar toda a força que decanta de Ti, Pai, que trabalham
no amor e no desenvolvimento. Assim, pedimos força aos orixás, campos de energia de amor e atuação. Pedimos forças a Miguel Arcanjo e toda a corrente de angelicais do Senhor. Pedimos forças à corrente franciscana, essa corrente que nos ampara, nos auxilia, a Xangô, que nos fortalece e sustenta, e ao Caboclo Tupinambá, nosso guia-mestre, que tanto nos orienta. Pedimos ainda pela paz no mundo, paz entre povos e nações, governantes e governados, mas principalmente pela paz em nós, em nossos corações, e que possamos disseminá-la e promovê-la onde quer que nós estejamos. Pedimos pelos idosos que possam assisti-los, que possamos assisti-los, entendendo as suas necessidades e sua realidade, devolvendo um pouco do amor que com certeza tiveram para conosco. Pedimos pelas crianças para que possam viver em paz, que possam amar e serem amadas. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, pelas pessoas que ajudam a creche Santa Clara e os projetos sociais de nossa querida CFA. Pedimos por todos os irmãos necessitados que se encontram em hospitais, manicômios, prisões, meio a guerras, conflito étnico ou qualquer outra situação de vulnerabilidade. Pedimos por todos os espíritos encarnados e desencarnados cujos nomes nos vêm à cabeça nesse momento, rogando a Deus por cada um deles. Por fim, rendemos glória ao Espírito incriado, ao Pai, ao Filho, assim como é desde o princípio e sempre será. Amém. Da sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino, a prece. Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 8. Narrava-lhes então uma parábola quando a eles deverem orar sempre e jamais negligenciar, dizendo: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem respeitava os homens. Também naquela cidade havia uma viúva que vinha a ele constantemente dizendo: defende-me contra meu adversário. E, por muito tempo, não queria, mas depois disse em si mesmo: embora não tema a Deus, nem respeite os homens, como porém me cansa essa viúva, defendê-la-ei, para que não me venha molestar até o fim. Disse então o Senhor: ouve o que diz esse juiz não justo. Deus, porém, não defenderá seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, nem misericordioso é com eles? Digo-vos que defenderá com rapidez. Mas, ao vir, acaso o Filho do Homem achará fidelidade na terra? Explicação de Torres Pastorino. O trecho aqui apresentado dá-nos o resumo doutrinário que depois é esclarecido pela narrativa parabólica. O verbo orar a alguém tem o sujeito do infinitivo em acusativo. O sentido é orar com a acepção de dirigir preces, oferecer-se à divindade sempre, o tempo todo, sem negligenciar, sem cessar. O juiz não justo é-nos mostrado como não temente a Deus, nem respeitador dos homens. Fazia o que bem queria. A viúva vinha a ele constantemente. Ela pedia-lhe que a defendesse. O sentido defende-me ou faze-me justiça, dando a entender que a justiça consistia em defendê-la do adversário que a prejudicava. Aqui, adversário é simplesmente a parte contrária num processo. Durante muito tempo o juiz resistiu às súplicas da viúva, mas viu-se tão acaçado que resolveu atendê-la para ficar livre das visitas constantes que o molestavam.
E o mestre chama a atenção dos discípulos para a conclusão do juiz, atender, embora não fosse justo, a um pedido insistente, e daí parte para a comparação com a prece. À primeira vista, choca-nos essa comparação. Também Deus só atenderá se a prece for longa e repetida e com a finalidade de não ser molestado pelo crente e não por bondade, misericórdia e justiça? Não é esse precisamente o sentido de suas palavras. Deus defenderá seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, pois é misericordioso com todos. A diferença nos tempos dos verbos exprime o primeiro uma garantia do que há de ocorrer e o segundo uma qualidade inerente à força divina. E essa defesa será rápida. O último versículo, em sua segunda parte, parece nada ter com o contexto da parábola. Acaso, ao vir, o Filho do Homem achará fidelidade na terra? Os intérpretes colocam esta frase como uma restrição. Será que, no fim dos tempos, diante de tantos sofrimentos, os discípulos se manterão fiéis? Analisemos. A oração não se limita a um periptório ininterrupto, nem Deus é uma pessoa que resolva fazer ou não fazer, atender ou negar. Deus é a lei implacável e impessoal que age inapelavelmente. Não é um pedido que fará mudar o curso dos acontecimentos. É a mudança da vibração da pessoa interessada que pode fazer mudar o fato que estava para acontecer. Expliquemos, ainda segundo Torres Pastorino. Antônio está com uma dívida vencida e o credor se dispõe a cobrá-la judicialmente. Se o devedor paga a dívida, o credor não mais o processará. Houve mudança de vibração por parte do devedor, mas o credor não modificou seu modo de agir. Maria está com a mão do lugar em que um lenhador vai bater o machado. A mão será decepada, mas ao descer o machado, Maria retira rapidamente a mão e o machado não a toca. Houve mudança de atitude de Maria, mas o lenhador prossegue impertérrito seu trabalho. Um maquinista conduz velozmente seu trem. João, parado na linha férrea, vai ser atropelado. Mas ao perceber o perigo, João pula para fora dos trilhos e o trem passa, deixando-o incólume. Houve modificação da posição de João, mas não do maquinista. Esses 3 exemplos podem revelar-nos o que é a prece. Não adiantaria ao devedor pedir ao credor que não o processasse, nem Maria pedir ao machado que desviasse seu curso, nem João pedir que o trem parasse de repente. Não é o pedir em si que obtém o milagre, é a modificação de atitude e de vibração da criatura que faz seja obtido o favor e que propicia se faça sentir a infinita misericórdia da lei, que só atinge os rebeldes incorrigíveis. Desde que a criatura se volte ao lado favorável, a dor não na atinge. Assim ocorre na prece contínua e incessante. Não é esse pedir que modifica a ação do legislador para que a lei seja anulada ou falseada. Trata-se da modificação de atitude do pedinte. De tanto pedir e repetir, ele aos poucos transforma sua mente, adaptando-a ao novo fator que deseja seja introduzido na sua vida. E essa adaptação, embora inconsciente, decide a obtenção daquilo que ele deseja. No entanto, essa mudança tem que ser real e objetiva. Como, porém, isso poderia ser interpretado mal e muitos pretenderiam fingir que mudaram externamente na expectativa do cumprimento de seu desejo, mas sem mudar intimamente e, portanto, sem fazer jus ao recebimento desejado. O mestre, bom psicólogo,
Ensinou logo um método que não admite dúvidas: oração contínua e incessante. A mudança virá automaticamente para os que estiverem maduros. Para os imaturos, não virá a modificação mental, mas também não conseguirão uma prece contínua e incessante. Ao contrário, ao se não verem atendidos logo, desistem e se revelam quais são: impacientes, revoltosos, descrentes. O exemplo da viúva satisfaz a condição requerida: jamais se impacienta, nem rebela, nem descrê, mas volta sistematicamente ao juiz a pedir defesa dos seus direitos. Tudo porque a lei tem as mesmas características que o juiz não justo. A lei não teme a Deus, porque é o próprio Deus. Advém dele. Nem atende em viste de títulos, nem de posições dos homens. Exatamente assim a lei dá quando a criatura entra em sintonia com ela para receber. É a imagem do copo. A lei derrama sua misericórdia ininterruptamente como um jorro d'água ao cair permanentemente. Se lhe chegamos com um copo emborcado, de cabeça para baixo, ou seja, representando a revolta, nada captamos. Mas se sob o jorro colocamos um copo de cabeça para cima, sintonizado, portanto, em posição certa, a água enche o copo e o pedido é atendido. Como então não seriam atendidos os escolhidos, aqueles que estão conforme a lei? Serão atendidos e rapidamente, mas será que haverá fidelidade na terra, fidelidade real e não apenas aparência externa, no momento em que o Filho do Homem chegar? Não é pela posição social, nem pelo título pomposo de reis e sacerdotes, nem pela exterioridade de virtudes físicas, corpóreas, que alguém fará jus ao recebimento dos benefícios celestiais, mas pela sintonia interna do ser. Os errados e as prostitutas vos procederão a vós, sacerdotes, no reino dos céus, conforme Mateus, capítulo 21, versículo 31. A expressão que a ele clamam dia e noite exprime a oração permanente, sem negligência. Os hermeneutas afirmam que a prece não pode ser contínua, pois há outros afazeres, mas sim reiterada. No entanto, não é esse o sentido da parábola. O que aí se diz é que devemos orar sempre, sem jamais negligenciar ou cessar. Isso porque a oração não é uma fórmula recitada maquinalmente para pedir favores. Trata-se de uma atitude espiritual do psiquismo, da sintonia do ser menor com o ser maior, jamais dele se desligando, onde quer que esteja, fazendo qualquer ato. Orar é permanecer ligado à corrente, mesmo que não estejamos recitando fórmulas nem pronunciando palavras. É como permanecer ligado à corrente, um radioreceptor. Embora não esteja transmitindo som no momento, jamais nos desliguemos da corrente. O nosso coração permanecerá alimentado pela eletricidade e pelo magnetismo divino a todo momento. No Evangelho de hoje, contribuindo um pouco, embora quase tudo já tenha sido dito e elucidado, vemos citações a respeito da prece, da oração. Chama-nos a atenção, o enredo que acontece, os ensinamentos inicialmente, mas ao final fica claro o ensinamento para todos. Poderíamos até colocar mais um exemplo simples. Vamos imaginar se nós estivéssemos caminhando em uma estrada portando uma joia de alto valor nas mãos e preocupados ficássemos pedindo o tempo todo para não sermos furtados. Portanto, em oração. E se mais à frente estivesse um grupo de ladrões à beira dessa estrada, a consequência mais provável seria de, no mínimo, sermos furtados.
ao encontrá-los. Agora, se mudássemos o caminho que estivéssemos percorrendo, não mais seríamos furtados. Ou seja, a condição básica para que não ocorresse o furto não seria o pedido de livramento, e sim nossa ação de mudar o caminho que estávamos seguindo. Ainda, as palavras de uma oração, o pedido em si, tem valor, mas não são suficientes. Foi-nos ensinado que este pedido constante pode nos modificar, colocando-nos na vibração que estávamos almejando. Porém, o que importa é o sentimento nela colocado. É o religar-se ou ligar-se a Deus. É submeter-se às suas leis, porque emanam dele. E, principalmente, é modificarmos as nossas vibrações. É a nossa ação que mudará o fato que iria acontecer. Quando estamos envoltos por Deus e, portanto, vibrando de acordo com as suas leis, nada pode nos acontecer que não seja para o nosso bem. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.